capítulo 6, versos de 66 a 71. Assim diz a palavra de Deus. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Inestimável Jesus. Inestimável Jesus. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, nós te exaltamos pelo privilégio que temos de estarmos diante do Senhor, de podermos ouvir a tua santa e bendita palavra. Assim sendo, pedimos que tu venhas em o nome de Jesus trazer a cada um de nós palavras de vida. Tu sabes que necessitamos ouvir-te. Este é o nosso pedido. Em o nome de Jesus, amém e amém. Inestimável Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, uma das muitas experiências vividas pelo pastor missionário presbiteriano Ronaldo Lidório, que me chamou muito a atenção, foi quando uma mulher paralítica em Gana, na África Ocidental, após um culto, depois de ter percorrido 5 quilômetros se arrastando, disse: eu ainda tenho tempo para me entregar a Jesus? Ainda dá tempo de me entregar a Jesus? Isto porque esta, como outros naquela região, já haviam ouvido que um homem branco estava dizendo que existe um homem chamado Jesus que é inestimável, incomparável, precioso. A confissão de Pedro, versos 68 e 69, no meu entendimento, em síntese, destaca o quanto Jesus é inestimável, incomparável, inigualável. Vocês sabem que esta confissão de Pedro, dos versos 68 e 69, é uma resposta à pergunta de Jesus, verso 67. Quereis também vós outros retirar-vos? Isto porque muitos que até o momento seguiam a Jesus, haviam abandonado a Jesus. É o que destaca o verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Muitos desses que haviam abandonado a Jesus, com certeza, se nós observarmos o contexto
anterior, que envolve o capítulo 6, haviam abandonado a Jesus porque Jesus, depois de ter feito inúmeros sinais, convida-os a se envolverem intimamente com o próprio Jesus. Se nós observarmos o capítulo 6, nós vamos perceber que, em síntese, o capítulo 6 é um convite de Jesus à multidão que seguia-o a se envolver com Jesus, já que Jesus destaca no capítulo 6, precisamente a partir do verso 47, que o próprio Jesus é o pão que mata a fome espiritual dos famintos espirituais. Jesus aqui está comunicando a todos que tinham ciência do que havia acontecido com Israel, com os judeus no deserto, quando Deus faz pão descer do céu, com a finalidade de matar a fome física deste povo. Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o maná de Deus, o maná que desceu do céu, com a finalidade não de matar a fome física de vocês, como ocorreu no deserto, com o povo hebreu, mas com a finalidade de matar a fome espiritual de vocês. Vocês devem me comer, vocês devem me devorar, se vocês pretendem matar a fome espiritual que envolve vocês. Depois desse discurso, muitos destaca o verso 60, passam a externar a seguinte opinião: esse discurso é muito áspero, é muito duro. Há quem diga que o entendimento que permeava estes acerca do que Jesus tinha dito, isto é, de que o mesmo é o pão de Deus que desceu do céu, e que estes deveriam comer este pão, que Jesus estava defendendo o canibalismo. Mas eles não haviam entendido, eles não haviam compreendido, porque Jesus não estava, obviamente, referindo-se a nada que não estivesse relacionado à realidade espiritual que envolvia todos quantos seguiam a Jesus. Ante a esse discurso, ante a esse convite, como destaca o verso 66, já que o verso 66 começa com a seguinte sentença: à vista disso, à vista do que Jesus havia dito e da compreensão equivocada dos que haviam ouvido Jesus, muitos, a partir de então, ou por conseguinte, haviam resolvido abandonar a Jesus. E Jesus, então, volta-se aos 12 discípulos, precisamente, e pergunta: vocês também desejam abandonar-me? E Pedro, então, se insurge e responde: Senhor, obviamente que não. Em outras palavras, Senhor, obviamente que não, porque tu és inestimável, inigualável. Nada, absolutamente nada na vida pode ser equiparado ao Senhor.
Esta confissão de Pedro, meus irmãos, é emblemática. Essa confissão de Pedro é magnífica. Essa confissão de Pedro é estupenda. Já que Pedro externa a impossibilidade de se desvencilhar de Jesus por ser Jesus inestimável. A pergunta que surge é: quais as razões, segundo a confissão de Pedro, de ser Jesus inestimável? Quais as razões, segundo a confissão de Pedro, de ser Jesus inestimável? Eu passo a apresentar a vocês rapidamente as razões. Primeira razão: por ser Jesus o único capaz de satisfazer os anseios do coração humano. Vou repetir. Jesus é inestimável, segundo a confissão de Pedro, por ser Jesus o único capaz de satisfazer os anseios do coração humano. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que com o advento da queda de Adão, representante federal da humanidade, um vazio existencial tornou-se intrínseco à humanidade. Depois da queda de Adão, um vazio existencial passou a fazer parte da condição de ser de todos os descendentes de Adão. Eu entendo que a frase interrogativa de Pedro, que está no verso 68, para quem iremos nós, tem a ver com essa necessidade de estar fundado, apoiado em alguém, por conta do vazio existencial que há em cada ser humano descendente de Adão. Já que o verbo iremos indica um caminho a percorrer em busca da satisfação dos anseios do coração. O verbo iremos indica uma ação, uma caminhada em busca de algo capaz de satisfazer os anseios do coração humano. Ou por que não dizer, em busca de algo capaz de preencher esse vazio intrínseco em cada um. Ou em cada ser humano. Eu entendo que a frase interrogativa de Pedro, aí do verso 68, para quem iremos nós, indica três coisas. Primeira, que o ser humano não pode sustentar-se por si mesmo. Para quem iremos nós? Indica em nós mesmos não encontramos a capacidade de satisfazer os anseios do nosso coração. Para quem iremos nós? Já que em nós mesmos nós não podemos encontrar nada, absolutamente nada, capaz de satisfazer os anseios do nosso coração. Segunda coisa, que a frase interrogativa de Pedro, para quem iremos nós, indica que o ser humano tem a necessidade, por ser incapaz de se autossustentar, de apoiar-se em alguma coisa ou em alguém. Todos os humanos, em função de serem incapazes de resolverem o drama que envolve a sua existencialidade na existência, refiro-me ao vazio existencial, buscam apoio em alguma coisa ou em alguém.
Para quem iremos nós? Indica, precisamos seguir alguém. Necessitamos de um mentor. Necessitamos de uma muleta espiritual. Necessitamos de uma cadeira de rodas espiritual. Necessitamos de uma maca espiritual. Nós necessitamos de mãos, espiritualmente falando, para nos conduzir. Terceira coisa, que a frase interrogativa de Pedro, para quem iremos nós, indica, é a consciência que na ambiência terrena só Jesus pode aplacar as crises existenciais que se encontram na natureza humana. Para quem iremos nós? Em outras palavras, a não ser para o Senhor Jesus. Só Jesus pode aplacar as crises existenciais que envolvem a humanidade. Hoje nós ouvimos discursos dos mais variados, que dizem o seguinte: se desejamos resolver as crises que envolvem a humanidade hoje, nós precisamos adotar boas políticas públicas. Nós precisamos nos dedicar mais à educação. Nós precisamos criar mais centros educacionais formais. Nós precisamos ser mais humanos, mais dedicados, mais solidários. Esse discurso tem percorrido, tem envolvido a humanidade há anos e nada tem acontecido. No século XIX, na Tchecoslováquia, sociólogos propuseram uma alternativa com a finalidade de resolverem a crise que envolve a humanidade, voltada à educação. Se nós nos voltarmos à educação, se nós resolvermos nos dedicar mais à educação, se nós resolvermos, em outras palavras, fazer com que a educação, de maneira eficaz, eficiente, chegue até as favelas, nós vamos conseguir resolver o problema da marginalidade social. Anos e anos se passaram e o homem continua na mesma condição. Sabem por quê? Porque só Jesus tem a capacidade de satisfazer os anseios, as crises, os dilemas, os dramas que envolvem o coração humano. Quantos jovens perdidos hoje, quantos pais perdidos hoje, quantas mães perdidas hoje, quantas pessoas perdidas hoje, vivendo crises das mais variadas, que estão tateando nos corredores da existência, que estão em labirintos existenciais, não conseguem enxergar saídas diante de si mesmos, porque ainda não se encontraram com Jesus. Meus irmãos, há muitas pessoas entre nós vivendo crises das mais variadas. Sabem por quê? Porque ainda não entenderam que só Jesus pode aplacar as crises que envolvem o coração humano. São pessoas que estão em busca dos feitos de Jesus, dos benefícios que Jesus proporciona, mas não estão preocupadas em terem Jesus. Desejam obter o que Jesus tem para dar, mas não o que Jesus é. Caso da multidão e desses discípulos aí, do verso 66, que abandonaram a Jesus. Estavam buscando de Jesus o pão físico. Estavam buscando de Jesus o que tinha a ver com o que é físico, com o que é substancial, com o que é material.
estavam interessados no que Jesus dava. Vejam que João, desde o capítulo 2, começa a destacar uma série de milagres, de coisas extraordinárias feitas por Jesus. E aí João diz, as multidões o seguiam, com a finalidade de dizer, esta o seguia por causa do que Jesus fazia, e não por causa do que Jesus é. Tem muita gente hoje entre nós, vivendo crises das mais variadas, existencialmente falando, porque não estão, de fato, de verdade, em Jesus. Anos e anos e anos e anos e anos a fins, participando de cultos, participando de tudo que tem a ver com a ambiência religiosa, em busca do que Deus pode dar, não em busca do que Deus é. Talvez a crise que você vive, espiritualmente falando, tenha a ver com a realidade de você não ter se encontrado ainda com Jesus. Mas eu ouso dizer, ainda, que isto tem a ver com a ausência de um encontro genuíno com Jesus. 5 quilômetros percorridos, se arrastando, por ser paralítica, com a finalidade de dizer, ainda dá tempo de entregar-me a Jesus. Sede, gana, ambição pelo que Jesus é e não pelo que Jesus pode dar. Nós vivemos em um país, meus irmãos, onde uma boa parte dos chamados evangélicos estão em busca do que Jesus pode dar e não em busca do que Jesus é. E por isso, crises e mais crises são vistas. A segunda razão, segundo a confissão de Pedro de ser Jesus inestimável, é porque as palavras de Jesus não são meios, não são meros sons e promessas vazias, são meios de graça, de salvação. É porque as palavras de Jesus não são meros sons e promessas vazias, são meios de graça, de salvação. É o que destaca o verso 68. Pedro responde a Jesus, representando os discípulos, porque o verbo iremos está no plural. E Pedro responde, nós não vamos te deixar porque tu tens as palavras da vida eterna. Pedro recorre, meus irmãos, ao que o próprio Jesus havia dito acerca das suas palavras. Verso 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras de Jesus são cheias de Espírito e vida. As palavras de Jesus promovem metamorfoses, transformações, mudanças em vidas. As palavras de Jesus têm o poder de arrancar pessoas dos abismos éticos, morais. As palavras de Jesus têm o poder de transformar pessoas, de mudar pessoas. Vocês sabem que Jesus é a palavra encarnada de Deus.
é a palavra substancializada de Deus, é a palavra materializada de Deus. Segundo o autor de Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, Deus nos falou nos últimos dias por meio de Jesus. Jesus é a comunicação de Deus na terra. Jesus é a palavra de Deus na terra. Jesus é a personificação de tudo aquilo que tem a ver com a comunicação divina acerca da salvação. Portanto, não há salvação sem que a palavra de Deus, isto é, Jesus, envolva. Ninguém pode ser salvo sem ter tido o privilégio de ser alcançado pelas palavras de Jesus. Foi por meio de Jesus que o universo foi formado. Jesus é o fiat divino, é a palavra geradora de Deus. Jesus é o verbo, segundo João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. É o verbo que se encarnou, é a palavra, é o Logos que se encarnou. Jesus é a palavra que muda, que transforma, é a espada de Deus que corta para a salvação e para a condenação. Como destaca o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 12. Tu tens as palavras de vida. O que sai da sua boca é vida. Tu és a vida encarnada, personificada. Como nós poderemos abandonar-te, já que tu tens o que nós precisamos? Já que tu tens o que pode aplacar todos os dramas, todas as crises que nos envolvem, sem o Senhor nós não vamos conseguir ter um alvo na vida. As palavras de vida eterna não estão nos discursos dos políticos da atualidade, não estão nos discursos dos intelectuais da atualidade, não estão nos discursos dos catedráticos da atualidade. Sabem por quê? Porque as palavras de vida eterna têm a ver com Jesus, porque Jesus é, volto a dizer, a substancialização das palavras de vida, da palavra de Deus, já que Jesus é a própria palavra de Deus. Pedro está dizendo, tudo que foi dito por ti, Senhor, tudo saiu da sua boca, tudo que tem a ver com o Senhor, todos os discursos, todas as palestras, todas as mensagens exalam vida. Irmãos e irmãs, nós precisamos entender que a palavra de Deus é meio de graça, nós precisamos entender que a palavra de Deus é o próprio Jesus, e que esta palavra, quando é ouvida, ela proporciona mudanças das mais variadas em nós. Pedro está dizendo o seguinte, em outras palavras, eu não posso deixar de ouvir-te, eu não posso deixar de escutar-te, os meus ouvidos já estão acostumados em ouvir estas palavras de vida. Eu não vou conseguir me desvencilhar de tudo aquilo que o Senhor tem dito, de tudo aquilo que o Senhor é, por ser eu alguém que necessita do Senhor. Palavras de vida. Palavras de vida. Nós não vamos, certamente, resolver as questões que têm a ver com as nossas crises, psicologicamente falando, emocionalmente falando, no divã de um psicanalista, mas no divã de Deus, meditando na palavra de Deus, nos curvando à palavra de Deus. Tem muitos cristãos que passam a viver momentos difíceis e psicologicamente se sentem abalados, fragilizados,
que recorrem. Eu não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que só a palavra de Deus, o envolvimento com a palavra de Deus, o ouvir a palavra de Deus frequentemente, que pode sanar de fato e de verdade, de modo permanente, todos os dramas que muitas vezes passam a envolver até nós que somos de Jesus. Nós precisamos entender, meus irmãos, que necessitamos nos apegar mais a esta palavra bendita. É um meio de graça, é um nutriente espiritual. Eu entendo que vocês estão cônscios e cônscias de que do púlpito, quando a palavra de Deus é exposta, vida é emitida. Pessoas são mudadas, pessoas são transformadas. Jesus começa a agir por meio do Espírito Santo, mediante a aplicação desta palavra, e pessoas passam a mudar de vida, passam a mudar de direção na vida, passam a adotar outra vida, comportamentalmente falando, na vida. Tu tens palavras de vida eterna. Só as palavras de Jesus podem fazer com que venhamos a silenciar a morte. Ou por que não dizer o medo da morte? São palavras de vida. Quem tem acesso a essas palavras de vida não tem medo da morte. Põe um tampão na boca da morte, ou no medo da morte. Tu tens palavras de vida. Nós não desejamos ouvir mais ninguém, escutar a ninguém, só o Senhor Jesus. A terceira razão, segundo a confissão de Pedro de ser Jesus inestimável, é por ser Jesus o Santo de Deus. É o que destaca o verso 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O significado aí de nós temos crido e conhecido é: nós cremos, continuamos crendo e vamos continuar crendo que tu és o Santo ungido de Deus, o Messias, o separado por Deus para realizar a obra da salvação. É o que significa a expressão Santo de Deus. Pedro está dizendo: nós reconhecemos, nós já entendemos que o Senhor é o Messias, o ungido de Deus, o separado por Deus para salvar-nos. Nós já entendemos que a crise oriunda da queda de Adão, que envolve a humanidade, só pode ser sanada, só pode ser aplacada, só pode ser dizimada, só pode ser varrida com o Senhor. Tu és quem Deus separou para realizar a obra da salvação. É isto que Pedro está confessando aqui. O caminho da salvação. Deus separou o Senhor Jesus para fazer tudo o que o Senhor está fazendo. O Senhor tem competência, qualificação, vinda da parte de Deus para fazer tudo o que está fazendo. A competência, a qualificação de salvar-nos, de resgatar-nos, de dar sentido à nossa vida, é exclusivamente do Senhor. Para quem iremos nós? Se tu és o Messias, o Santo de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Eu concluo essa mensagem destacando que só alguns, dentre muitos, que seguiam a Jesus, consideravam Jesus inestimável
precioso. Só alguns, dentre muitos que seguiam a Jesus, consideravam-o, isto é, Jesus, inestimável, precioso. Ou seja, mais importante do que tudo na vida. Já que o verso 66 diz que muitos dos seus discípulos, e a ideia aqui de discípulos tem a ver com alguém que não seguia Jesus de quando em vez, mas alguém que já estava seguindo a Jesus há um bom tempo. E o verso 60 em diante também, do verso 60 em diante também, nós vamos encontrar a mesma ideia. Já que no verso 64 e 65, Jesus disse: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Palavra de João, acerca da consciência de Jesus, de quem estava em sua pessoa, pelo que Jesus é, e quem estava seguindo-o pelo que Jesus estava fazendo. Jesus tinha ciência, Jesus tinha consciência. Palavras de João, acerca da consciência de Jesus, ante o abandono de alguns. Nem todos, deste modo, podemos afirmar que estão entre nós, consideram Jesus inestimável, precioso. Muitos, infelizmente, estão entre nós, volto a dizer, com o propósito de obterem algum benefício da parte de Deus. É a ideia do relacionamento utilitarista. Eu faço para receber. É a ideia da barganha. Eu faço com a finalidade de estabelecer uma barganha com Deus. Na medida que eu fizer, Deus vai me dar. Na medida que eu fizer, Deus vai me dar. Essa é a fotografia, essa é a imagem, a cena, melhor dizendo, que João expõe aqui, no capítulo 6. Vejam que Jesus vai, depois da confissão de Pedro, dizer que Pedro não podia falar por todos, já por todos os discípulos, e aí Jesus está se referindo aos 12, já que entre os 12 existia um que não estava com Jesus, por ser Jesus quem Jesus é, mas por interesse. Seu nome, Judas Iscariotes. É o que destaca os versos 70 e 71. Existem muitos Judas entre nós. Existem muitos discípulos, gente que não tem relacionamento, não tem intimidade com Jesus. Há uma distinção entre os discípulos do verso 66, que abandonam a Jesus, e Judas. Porque os discípulos do verso 66 que abandonam a Jesus haviam sido honestos. Nós não concordamos com esse discurso. Nós não subscrevemos esse discurso. Então, nós, a partir de hoje, não seguimos a ti mais Jesus. Judas, mesmo não concordando, ficou quietinho, fingindo que concordava. Mas, no fundo, na alma, na interioridade, não tinha nada a ver com Jesus, segundo as palavras do próprio Jesus. Meus irmãos, em síntese, diante de tudo que ouvimos, a conclusão é: você estar com Jesus, você anda com Jesus, por ser Jesus quem Jesus é? Ou porque você entende que estando aqui, recorrendo a Jesus,
fazendo uso do nome de Jesus, você vai ter alguma coisa da parte de Jesus. Se você estar com Jesus, pelo que Jesus é, em vindo às tempestades da vida, em vindo às dificuldades, você vai permanecer com Jesus. Se você está com Jesus pelo que Jesus é, quando você for convocado, quando você for convocada a ter um compromisso honesto com Jesus, você não vai se espinhar. Tendo você vivido até o momento de ouvir este convite, essa exortação, de maneira errada diante de Deus. Mas se você está com Jesus em função de obter alguma coisa vinda do céu, vinda de Jesus, na primeira oportunidade, no primeiro desafio, você vai deixar, você vai abandonar. Eu conheço inúmeras pessoas nesta condição. Gente que não tem firmeza, gente que não tem compromisso com o que Jesus é. Gente que tem compromisso com o que Jesus pode dar. E por isso abandona o barco. Obviamente que nós sabemos, com base nas próprias palavras de Jesus, verso 65, que estes que assim se comportam porque não são de Jesus. Vejam o que diz aí o verso 65. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então todos que haviam abandonado a Jesus porque não estavam em Jesus. O Pai não havia dado-os a Jesus. Não tinham o carimbo da salvação com a seguinte inscrição: estes pertencem a Jesus. E Deus tenha compaixão de nós, que nós possamos estar com Jesus pelo que Jesus é e não pelo que Jesus pode nos dar. Se estivermos com Jesus pelo que Jesus pode nos dar, a exemplo desses discípulos e desta multidão, nós vamos o abandonar na primeira oportunidade. Ponha-se de pé.